E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões, um programa do grupo Eu Médico Residente que tem como intuito mostrar vídeos para vocês e como assuntos recorrentes nas provas de residência vêm sendo cobrados. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa questão, pausa teu vídeo, tenta resolver e eu volto já para discutir ela contigo. Pessoal, eu queria começar falando com vocês sobre dispepsia. E eu preciso começar dizendo que dispepsia não é doença. A dispepsia é um sintoma clínico caracterizado por um empachamento pós-prandial, caracterizado por uma dor epigástrica, por uma sensação de saciedade precoce e, mais frequentemente, por uma queimação epigástrica. Então, galera, nessa síndrome dispéptica, o achado clínico mais comum relatado pelo teu paciente e também pelas provas de residência é aqui, ó, a sensação de queimação epigástrica. Então, toda vez que na tua prova falar ali em queimação epigástrica, saciedade precoce, empachamento pós-prandial, se liga que a questão está falando sobre uma dispepsia. E vamos lá, se a dispepsia não é doença, é um sintoma, eu tenho que saber que várias patologias podem ter a clínica de uma síndrome dispéptica. A mais comum delas, guarda esse conceito, é a dispepsia funcional. E a gente vai já discutir um pouquinho sobre dispepsia funcional. Mas outras patologias também podem cursar com a síndrome dispéptica, como a doença do refluxo gastroesofágico, como a doença ulcerosa péptica, como a litíase das vias biliares, a gastrite, síndromes neoplásicas, neoplasias também podem, drogas, parasitose, ou seja, galera, um bocado de coisa pode cursar com síndrome dispéptica, sendo a mais comum delas a dispepsia funcional. E falando aí sobre dispepsia, um pouquinho mais sobre dispepsia, eu preciso te dizer o seguinte: se a dispepsia é um sintoma tão frequente e na maioria das vezes vai ter a dispepsia funcional como principal etiologia, eu não preciso sair endoscopando todos os meus pacientes que forem portadores de uma síndrome dispéptica. Até porque a gente não teria nem estrutura no sistema de saúde para isso e a gente não precisa submeter o paciente a um exame invasivo que requer uma sedação, como a endoscopia, para dar o diagnóstico. Então, quando é que eu vou precisar investigar uma síndrome dispéptica? Perfeito, quando eu tiver um risco maior de ter uma complicação associada, de ter uma neoplasia associada. Pessoal, todo paciente é maior que 45 anos, alguns consensos falam em 60 anos, mas o ponto de corte clássico é 45 anos. Todo paciente acima de 45 anos e uma síndrome dispéptica precisa ser investigado com endoscopia. Ou então, quando ele tiver sinais de alarme, eu vou te dizer agora quais são os sinais de alarme. Pensa que sinal de alarme é aquele paciente que pode ter uma neoplasia, ou seja, é o paciente com a síndrome dispéptica e uma perda de peso, e uma anemia, e uma hematêmese ou uma hemorragia do trato gastrointestinal. É o paciente com a síndrome dispéptica que tem ali uma massa abdominal palpável, uma linfonodomegalia, que ele tem um passado de gastrectomia, uma história familiar de câncer esôfago-gástrico, que tem vômitos de repetição, icterícia. Esses pacientes vão precisar ser investigados, porque eles são portadores de sinais de alarme. Pacientes que não respondem ao inibidor de bomba de prótons, a gente vai ver que o tratamento padrão da dispepsia funcional é o inibidor de bomba de prótons. Eu estou dando, ele não está respondendo, provavelmente não é uma dispepsia funcional. Ou então pacientes que recidivam muito os sintomas após a retirada do inibidor de bomba de prótons. Falando agora sobre ela, sobre a dispepsia funcional, ela é a principal causa de síndrome dispéptica. Isso é a terceira ou quarta vez que eu te digo isso aqui, porque é importante que você fixe esse conhecimento. Pessoal, para ser uma dispepsia funcional, eu tenho que ter a ausência de lesões estruturais. Ou seja, eu não vou ter uma neoplasia, eu não vou ter ali uma doença do refluxo gastroesofágico, eu não vou ter uma síndrome com a doença litiásica das vias biliares. Então, guarda isso, a ausência de lesões estruturais. Eu preciso ter uma queixa nos últimos 3 meses, que se iniciaram há pelo menos 6 meses. E o tratamento é um tratamento multimodal. A gente pode dar um inibidor de bomba de prótons, os prazóis da vida. A gente vai fazer mudança de estilo de vida, orientar o paciente a perder peso, a ter um melhor hábito alimentar. A gente pode fazer ali antidepressivos e psicoterapia, porque como a gente está vendo, é uma doença que ela não tem uma base orgânica.
Pessoal, então vamos voltar para essa questão da Universidade Federal Fluminense, que traz um homem de 27 anos, que tem pirose e regurgitação ácida e alimentar, pigarro e rouquidão. Quando eu vou indicar a endoscopia, ou seja, ele tem uma síndrome dispéptica, já eu vou ver contigo que ele é portador aí de uma doença do refluxo esôfago-gástrico, mas ele está perguntando o seguinte, qual é o sinal de alarme deste paciente que vai me indicar aí a necessidade de uma endoscopia digestiva alta? Asma não é sinal de alarme. Tosse também não é sinal de alarme. Ganho de peso não. A perda de peso seria um sinal de alarme. Dispneia não é sinal de alarme para síndrome dispéptica. O grande sinal de alarme aqui elencado é a disfagia. Disfagia, perda de peso, hematêmese, hemorragia do trato gastrointestinal, icterícia, vômitos de repetição, massa abdominal, linfonodomegalia. Tudo isso faz a gente pensar em complicação, faz a gente pensar em neoplasia. Dando sequência, vê essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Galera, falando aqui da grande estrela dessa nossa aula, a doença do refluxo gastroesofágico. Eu preciso começar te dizendo que o refluxo gastroesofágico é uma manifestação fisiológica. Epa, peraí, amigo, você está me dizendo que o refluxo é uma manifestação fisiológica? Sim. O nosso esfíncter esofagiano inferior, ele pode eventualmente experimentar episódios de relaxamento transitórios, tá? E esses relaxamentos podem fazer com que a secreção ácida e duodenal retorne até o nosso esôfago distal. O problema é quando eu tenho refluxo gastroesofágico patológico, porque no refluxo gastroesofágico patológico eu tenho uma disfunção do esfíncter esofagiano inferior. E o que é que está acontecendo com o meu esfíncter esofagiano inferior? Está acontecendo que aqueles episódios de relaxamento do meu cárdia, do meu esfíncter, eles agora são transitórios e frequentes. Está acontecendo que a minha pressão basal nesse esfíncter, ela está diminuindo, permitindo esses episódios de refluxo. E eu ainda posso ter associada uma hérnia de hiato. Daqui a pouco eu discuto contigo aí as hérnias de hiato. E galera, vamos lá. Presta atenção. Na nossa prova, o quadro clínico de um paciente portador de doença do refluxo, ele tem pirose e regurgitação. Lembra do paciente da questão anterior que a gente discutiu? Ele era portador de uma pirose, uma queimação retroexternal e de uma regurgitação ácida até a cavidade oral. Esses são os sintomas, anota aí, são os sintomas típicos, porque eu também tenho sintomas atípicos e atenção à dica, os sintomas atípicos normalmente eles estão além do trato gastrointestinal, ou seja, são sintomas respiratórios, episódios de tosse, de disfonia, são episódios de broncoespasmo, alteração no esmalte dentário, são os sintomas atípicos. Então, a doença do refluxo tem sintomas típicos, ali ó, pirose e regurgitação, e sintomas atípicos que vão além do trato gastrointestinal. E falando um pouquinho de hérnia de hiato, eu preciso entender a hérnia de hiato como uma alteração estrutural no hiato esôfago-gástrico, no hiato diafragmático, que está localizado na região do mediastino posterior. O que é que acontece? Acontece que o meu diafragma, ele tem uma abertura, mas quando ele está bem localizado, quando a junção esôfago-gástrica está bem localizada nesse ato diafragmático, o diafragma ajuda a manter o tônus do esfíncter esofagiano inferior. Agora pensa comigo, Dimas, se eu tenho um deslocamento, um deslizamento cranial para o mediastino posterior da junção esôfago-gástrica, a pressão intratorácica ela é menor do que a pressão intraabdominal. É como se fizesse um vácuo agora nessa localização da junção esôfago-gástrica e a gente tem uma hérnia de hiato tipo 1 ou hérnia por deslizamento, quando eu tenho a junção esôfago-gástrica deslizada para o meu mediastino posterior. Na hérnia de hiato tipo 2, eu tenho o rolamento do fundo gástrico. A minha junção esôfago-gástrica está bem localizada, mas eu tenho um rolamento
do fundo gástrico. Essa hérnia, hérnia de hiato tipo 2 ou hérnia por rolamento. E a hérnia de hiato tipo 3 é uma hérnia mista, em que eu tenho o deslizamento cranial da junção esôfago-gástrica associada ao rolamento do fundo gástrico. É uma hérnia mista, é uma hérnia tipo 3. Agora vamos lá, dá uma olhada, Dimas, entre a hérnia tipo 1 e a hérnia tipo 2, quem faz mais doença do refluxo? Perfeito, é a hérnia tipo 1, porque a gente tem a junção esôfago-gástrica mal localizada. Eu não tenho mais o hiato ali diafragmático ajudando na contenção desse refluxo. Vamos então responder a questão. As hérnias de hiato classificadas como tipo 1 são caracterizadas pelo deslocamento superior de quem? Da junção esôfago-gástrica, do cárdia. E onde elas estão localizadas? Perfeito, no mediastino posterior. O erro da letra A era o mediastino anterior. Aqui na letra C, tanto da cárdia quanto do fundo, não. Essa é a hérnia de hiato perfeito, tipo 3, hérnia mista. Do fundo gástrico e posicionamento normal do cárdia, não. Essa é a hérnia de hiato tipo 2. Questão aí bem tranquila, mas que precisava ter esse conhecimento específico. Faz o seguinte, olha essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discuti-la contigo. Vamos então, galera, agora dar o diagnóstico da doença do refluxo esôfago-gástrico. Pessoal, eu vou te dizer, o diagnóstico é feito através de um teste terapêutico. É uma doença muito comum, como a gente está vendo. Eu não preciso sair endoscopando todo mundo. Se o problema é a chegada daquele meu líquido ácido no esôfago distal, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste terapêutico. Eu vou promover uma supressão ácida, um inibidor de bomba de prótons, um prazol, por 4 a 12 semanas, e se ele melhorar dos sintomas, eu dei o diagnóstico e estabeleci o tratamento. Então, teste diagnóstico com IBP por 4 a 12 semanas. E a endoscopia digestiva alta, que eu tenho certeza que sua mão estava coçando para dizer que o diagnóstico era feito com endoscopia. A endoscopia não é utilizada para dar o diagnóstico. A endoscopia é utilizada para excluir complicações. E eu vou te dar um dado, galera. 50% dos pacientes portadores de doença do refluxo gastroesofágico têm a endoscopia digestiva alta completamente normal, ou seja, a sensibilidade desse meu exame é apenas de 50%, mostrando para você que a endoscopia digestiva não é o melhor exame para dar o diagnóstico da doença do refluxo esôfago-gástrico, mas sim para avaliar complicações. Agora me diga, então qual é o método padrão ouro para o diagnóstico da doença do refluxo? Perfeito, galera. É a pH-metria de 24 horas, um exame em que é colocada uma sonda nasogástrica, nasoesofágica, e a gente começa a aferir o pH nas posições mais distais daquela sonda. E toda vez que o pH for menor que 4, a sonda vai aferir, ela vai registrar. E se a gente tem pelo menos 7% das medidas com pH menor que 4, a gente fecha o diagnóstico da doença do refluxo esôfago-gástrico. Eu não saio fazendo esse exame para todo mundo, né? A gente só faz em pacientes ali que não são responsivos ao tratamento com inibidor de bomba de prótons, ou então para os pacientes que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico. Outros métodos diagnósticos são, por exemplo, a manometria. A manometria eu também não faço em todo mundo. Eu faço nos pacientes que vão ser submetidos à cirurgia e eu faço também quando eu quero avaliar distúrbios motores associados. E quais os achados que eu vou ter na manometria? Perfeito, eu vou ter ali a presença de relaxamentos transitórios e frequentes do esfíncter esofagiano inferior. Outro método diagnóstico muito interessante é a impedanciometria esofágica. Lembra que quando eu falei da doença do refluxo, eu tenho refluxo não só ácido, mas também alcalino, duodenal para a região do esôfago distal, e a impedanciometria é capaz de me dar a presença de refluxos ácidos e também alcalinos. A pH-metria só via ali os refluxos ácidos. A impedanciometria tem esse plus de registrar também os refluxos alcalinos. Vamos então responder a nossa questão. Sobre DRG, o que é que está correto? Dentre os sinais de alarme, vamos lá. Eu tinha disfagia, odinofagia, eu tinha ali perda de peso, massa palpável, linfonodomegalia, passado de gastrectomia, história familiar, hematêmese e sangramento no TGI. Tudo isso que ele está dizendo no item 1
Então tá corretíssimo. Sintomas típicos, quais eram? Quais eram os sintomas típicos? Pirose e regurgitação. Podem ser tratados empiricamente sem eu fazer endoscopia digestiva alta, na ausência de sinais de alarme. Perfeito. Pacientes menores que 45 anos sem sinais de alarme. Item 3. A manometria pode ser solicitada em pacientes candidatos ao tratamento cirúrgico, visto que a alta pressão do esfíncter esofagiano inferior é preditor de falha do tratamento? Não. Eu tenho hipotonia do esfíncter esofagiano inferior e não uma pressão elevada. Portanto, gabarito da questão, alternativa A. Itens 1 e 2 verdadeiros, item 3 incorreto. Dando sequência, olha essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para responder ela contigo. Na doença do refluxo, qual o exame complementar é considerado padrão ouro? E aí, meus amigos, qual é? Perfeito, é a pH-metria de 24 horas. A manometria é feita para aqueles pacientes que vão ser operados. A endoscopia para avaliar complicações, 50% de endoscopia normal. Raio-X contrastado do esôfago não tem função nenhuma e a impedanciometria é muito boa, mas o nosso grande padrão ouro é a pH-metria de 24 horas. Vamos classificar a nossa doença do refluxo e nós temos a grande classificação de Los Angeles, graus A, B, C e D. Pessoal, no grau A eu tenho uma ou mais erosão pequenininha, menor que 5 milímetros. No grau 2, essas erosões elas são maiores que 5 milímetros, porém elas não são confluentes. No grau C, essas erosões são contínuas, mas envolvem menos que 75% do diâmetro do nosso esôfago. E no grau D, nós temos erosões que vão além de 75%, são confluentes em mais que 75% da circunferência do órgão. Então, grau A, erosões pequenas, menores que 5 milímetros. Grau B, erosões maiores que 5 milímetros, porém não confluentes, não contínuas. Grau C, erosões contínuas, menores que 75%. E grau D, maiores que 75%. Guarda esses conceitos, porque eles podem ser abordados na tua prova. Faz o seguinte, olha essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discutir ela contigo. Galera, e como é que eu vou tratar? A gente já viu que o tratamento é feito com medidas não farmacológicas, mudança de estilo de vida, perda de peso, suspender drogas que podem estar relaxando o esfíncter esofágico inferior, suspender o uso de bebidas, de líquidos durante as refeições, evitar bebidas ali com cafeína, como café, como refrigerantes à base de cola, elevar o decúbito, não beber líquido antes de dormir, isso tudo faz parte aí do tratamento não farmacológico. Eu também faço a supressão ácida por 4 a 8, 4 a 12 semanas, dando inibidor de bomba de prótons. A gente também pode fazer bloqueador de histamina e antiácido, mas esses têm uma eficácia menor ali na cura da doença do refluxo, no tratamento, digamos assim, da doença do refluxo, menor que o IBP. E se o nosso paciente ele não responder satisfatoriamente, eu posso dobrar a dose do meu inibidor de bombas por mais 8 a 12 semanas. E o meu objetivo é manter o tratamento na menor dose possível para deixar o meu paciente assintomático. E o tratamento cirúrgico? Afinal, sou cirurgião, estamos numa aula de cirurgia. Quando é que eu vou indicar o tratamento cirúrgico? Pessoal, o tratamento cirúrgico é feito quando o paciente ele é refratário ou ele tem um controle insatisfatório através dos métodos clínicos. Ou então na impossibilidade ou opção pessoal do paciente de fazer o tratamento clínico. Pacientes muito jovens são bons candidatos ao tratamento cirúrgico, uma vez que eles vão ter ali que tomar o remédio por toda a vida. Ou então em pacientes que desenvolvem complicações como neoplasia, como úlcera, como estenose da junção esôfago-gástrica. O tratamento cirúrgico é feito, raciocina. Se eu perdi a minha função esfincteriana da transição esôfago-gástrica, eu vou fazer uma fundoplicatura. Eu vou pegar o meu fundo gástrico e vou suturá-lo ao redor do esfíncter esofágico inferior, confeccionando uma válvula, uma fundoplicatura. Essa fundoplicatura ela pode ser total, 360 graus, também chamada de fundoplicatura a Nissen. Ou elas podem ser parciais, anteriores ou posteriores. Eu não envolvo 100% da minha circunferência, eu envolvo apenas algumas porções. São as fundoplicaturas parciais, além de tal ou a DOR Tupé.
Desculpa, a Dortal Olinde Tupê. Dando sequência, vamos então responder a nossa questão. 52 anos, com queixa de dispepsia há 5 meses. Olha a idade do paciente, 52 anos, sem comorbidades ou antecedentes. Ele pede a alternativa incorreta. Ele tem aí dispepsia e ele tem 52 anos de idade. Está indicada a realização de endoscopia. Sim, mas ele não tem sinal de alarme, não. Mas ele tem 52 anos. Letra A está correta. Para o diagnóstico da doença do refluxo, é necessária a confirmação da exposição anormal do esôfago inferior ao refluxo gástrico. Sim, e isso pode ser feito através de medicamento, quando eu dou o inibidor de bomba e ele responde, ou através da pH-metria, por exemplo. Constatada a doença do refluxo, está indicada a cirurgia antirrefluxo como primeira escolha? Não. A gente viu que a primeira escolha é mudança de estilo de vida e tratamento com inibidor de bomba de prótons. Dentre os diagnósticos diferenciais, uma possibilidade é a neoplasia gástrica? Sim. Por isso que eu vou indicar a endoscopia, por causa da idade, que é fator de risco. Olha essa questão, pausa teu vídeo e eu volto já para discuti-la contigo. Chegando agora na parte final aqui da nossa aula, vamos falar de uma complicação da doença do refluxo gastroesofágico, que é o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma metaplasia intestinal. Que peste é essa? A metaplasia intestinal é a substituição do epitélio escamoso do esôfago por um epitélio colunar. Entendi ainda não. Tem problema não, o Titio vai te explicar. Galera, imagine você é um esôfago. Você tem ali o seu epitélio escamoso e você está levando ali ácido clorídrico o tempo inteiro na sua cara. Você precisa fazer alguma coisa para se proteger desse refluxo. O que é que você faz? Você resolve agora se transformar no epitélio intestinal, porque o epitélio intestinal ele está mais preparado para receber essa acidez gástrica. E aí ele transforma-se no epitélio intestinal especializado com células caliciformes. Ou seja, o diagnóstico do esôfago de Barrett é o diagnóstico histológico através de biópsia, em que eu vou confirmar numa região de coloração salmão no esôfago distal, normalmente tem esse aspecto macroscópico, a presença de células especializadas caliciformes. E aí, essa transformação, ao passo que protege a acidez, ela também desenvolve, ela também expõe o paciente ao maior risco de transformação neoplásica. Então, este paciente agora tem mais chance de desenvolver um adenocarcinoma de esôfago. E como é essa sequência? Eu posso ter um epitélio apenas metaplásico, ele pode evoluir com uma displasia de baixo grau para uma displasia de baixo grau até chegar num adenocarcinoma. Então veja como essa metaplasia é grave. Ela protegeu o paciente da doença do refluxo, teoricamente, mas ela expôs ele agora ao risco de desenvolver um câncer. E como vai ser o manejo? Depende do consenso. Eu trouxe aqui o que é mais cobrado nas provas do Brasil. Num paciente que tem uma metaplasia sem a presença de displasia, eu posso fazer o controle endoscópico, óbvio, supressão ácida e controle endoscópico a cada 3 a 5 anos. Agora, se ele tem uma displasia de baixo grau, eu preciso deixá-lo mais perto de mim. Eu preciso fazer uma endoscopia anual ou então algum método ablativo endoscópico. Se ele tem uma displasia de alto grau, aí eu preciso certamente fazer alguma intervenção, seja ela uma esofagectomia distal, ou métodos terapêuticos endoscópicos. E na presença de um adenocarcinoma, nós vamos tratar como uma neoplasia, porque ele já tem o desenvolvimento desta doença. Então vamos lá, 39 anos, doença do refluxo, melhora completa dos sintomas com inibidor de bomba. Fez uma endoscopia que tem aí uma mucosa distal esofágica de cor rosa, a cor salmão. Pensei em quê? Perfeito, pensei em Barrett. Foram feitas múltiplas biópsias que tem uma metaplasia sem displasia. Eu posso ter meta sem displasia, displasia de baixo grau, displasia de alto grau
ou adenocarcinoma. Na meta sem displasia, o que é que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar com endoscopias a cada 3 a 5 anos. Na displasia de baixo grau, lembra, a gente vai fazer endoscopia anual ou então a gente vai fazer métodos endoscópicos terapêuticos. Na displasia de alto grau, eu faço os métodos endoscópicos terapêuticos ou uma esofagectomia distal, e no adenocarcinoma o tratamento é a esofagectomia, é o tratamento do câncer. Ele tem uma meta sem displasia. Qual a nossa recomendação? Endoscopia a cada 3 a 5 anos. Gabarito da questão, alternativa D. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. A gente se encontra em breve. Não esquece de curtir aqui o canal da gente. Não esquece de curtir essa aula e enviar aí para teus amigos. Grande abraço.